Vamos a mais uma leitura da Palavra de Deus nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel, você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. No YouTube tem mais de 10 mil vídeos para você usar com prudência, com sensatez e lucidez. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 3 de janeiro de 2025. Temos que nos acostumar com o novo ano. 3 de janeiro de 2025, sexta-feira. Tempo do Natal, no ano litúrgico C, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Lucas. No rito temos a missa própria com prefácio de Natal, cor branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Pode ser também a missa ao Santíssimo Nome de Jesus, memória facultativa, também cor branca. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 29 ao 6º do capítulo 3. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não o viu, nem o conheceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 97 na Bíblia Vulgata, ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 3º CD ao 4º, 5º ao 6º, refrão 3º A. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. Aleluia, 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 aleluia. A palavra se fez carne, entre nós ela habitou, e todos que a acolheram, de Deus filhos se tornaram. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo São João, glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. O testemunho de João, 2 títulos emolduram o testemunho de João, revelando a identidade de Jesus, Cordeiro e Filho de Deus. O Evangelho se abre com a visão da fé e o testemunho de João Batista, e se fecha com a visão da fé e o testemunho do discípulo amado, conforme João capítulo 20, versículo 8 e 21, versículo 24. Por 3 vezes o Evangelho de hoje afirma que João viu e testemunhou. Na primeira, ele viu Jesus se aproximar e testemunhou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vez, João testemunhou que viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre Jesus. Por isso, na terceira vez, João diz: Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que, imolado na cruz, retirou o pecado do mundo. O pecado do mundo é a incredulidade e a infidelidade. É o não reconhecer e não acolher Jesus como Filho de Deus, a palavra eterna, a verdade e a vida. Crendo pela visão da fé, juntos com João Batista, somos convidados ao testemunho de que Jesus é o Filho, o Cristo, o Cordeiro, em preparação e na expectativa da celebração do Sínodo. Somos convocados ao testemunho de Cristo Jesus. Jesus é o Filho de Deus e nele todos somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai do céu. Com esta certeza da filiação divina, nós estamos aqui para transmitir a palavra sagrada. Aqui no livro Palavra e Vida também tem uma reflexão sobre o Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. João não conhecia aquele que devia vir. Não sabia quem era, mas essa era uma razão a mais para permanecer atento, para olhar nos olhos de todos os que se aproximavam dele. Até que viu o Espírito pousar sobre um homem, era Jesus, e João deu testemunho dele. Também nós devemos estar atentos. Em cada homem ou mulher que está ao redor de nós, existe um irmão ou uma irmã. João deu testemunho do Messias e nós devemos dar testemunho da profunda fraternidade que une toda a humanidade. É uma fraternidade que nasce de Jesus, que nasce da fé. Então, que importante nós termos essa noção. Agora, vamos aos santos do dia. 3 de janeiro é dia de São Daniel, diácono e mártir. Faleceu no ano 304. Foi diácono da igreja de Pádua, Itália, onde morreu martirizado durante a perseguição de Diocleciano.
Santo do dia 3 de janeiro. São Górdio, mártir, faleceu em 304. Foi um centurião romano admirado por São Basílio e morto na Capadócia, Turquia, por ter confessado sua fé em Cristo Jesus. Santo do dia 3 de janeiro, São Teógenes, mártir, faleceu em 320. Foi preso, torturado e jogado ao mar em Pario, atual Turquia. Isto aconteceu por negar-se a prestar serviço militar por causa de sua fé. Santa do dia 3 de janeiro, Santa Genoveva Virgem, do ano 500, aproximadamente. Aos 15 anos recebeu de São Germano de Auxerre o véu das Virgens. Padroeira de Paris, confortou os habitantes da cidade aterrorizados ante a ameaça dos bárbaros e os socorreu em tempo de carestia. De acordo com o site do Vaticano, Genoveva nasceu entre 411 e 416, numa pequena aldeia nos arredores de Paris, no seio de uma família da nobreza galo-românica, destinada a uma vida de aventura. Embora nas pegadas de Cristo, sua vocação se manifestou já na infância, como muitas vezes acontecia em um encontro especial. São Germano de Auxerre partiu em 429 para a Grã-Bretanha, acompanhado por São Lupo de Troves. Sua missão era evangelizar aquele povo e combater a heresia desencadeada pelo pelagianismo. Passando por Paris, se encontraram com a jovem Genoveva. Ao vê-la, São Germano reconheceu de alguma forma seu dom e avisou seus pais que ela era uma menina especial. Avisou aos pais. Depois, dirigindo-se a Genoveva, ele perguntou se gostaria de se tornar noiva de Cristo e permanecer virgem intacta por ele. A menina não teve dúvidas. Genoveva consagrou-se como virgem. Vestia-se de modo diferente das outras jovens, seguia dieta vegetariana, usava cilício e jejuava com frequência, mas ficava na casa de sua família. Aliás, trancou-se numa cela da qual nunca saía. Da Epifania até a Quinta-feira Santa era o período que ela ficava nessa cela doméstica. Ali recebia visita de outras pessoas consagradas e se dedicava à ascese, à oração mais profunda. Em 451 espalhou-se a notícia de que os hunos, povo huno, liderados pelo rei Átila, após terem saqueado várias cidades do norte da França, estavam se dirigindo para Paris. Por isso muitos queriam fugir da cidade, mas Genoveva lhes pediu para ficar. Vejamos o que ela disse. Só fogem os homens que não sabem combater. Nós, mulheres, rezaremos a Deus até nos ouvir. Por estas suas posições, alguns queriam a sua morte, mas no final ela tinha razão. Por que ela tinha razão? Os hunos passaram longe de Paris rumo à cidade de Orleans, onde foram derrotados pelo general romano Ézio. 5 anos depois, Genoveva e os parisienses tiveram que enfrentar outra grande ameaça, o assédio do rei dos francos, Meroveu, e depois de seus filhos. Genoveva opôs-se com coragem até que Childerico I, futuro fundador da dinastia dos Merovingios, subiu ao trono. Esperava-se que esta dinastia pudesse ajudar a difundir a fé cristã entre os bárbaros. No entanto, as pessoas passavam por uma grave escassez. A santa guiou um grupo de 11 barcos ao longo do rio Sena, com destino a Troves, fazendo milagres, entre os quais a cura da esposa de um oficial romano,
paralítica por 4 anos, além do restabelecimento da vida de muitos cegos. Por isso, os beneficiários doavam trigo suficiente para alimentar seus concidadãos. Ao regressar a Paris, Genoveva continuou a distribuir trigo e fazer pão para os pobres. Com a sua morte, que ocorreu em idade avançada, no início do ano 500, os parisienses começaram a invocar Santa Genoveva diante das grandes calamidades, como a peste e fome, até que foi proclamada padroeira da cidade de Paris. Santo do dia 3 de janeiro, São Ciríaco Elias Cavara, presbítero, faleceu em 1871. Fundou em Mananã, na Índia, a Congregação dos Irmãos Carmelitas de Maria Imaculada e colaborou na fundação da Congregação das Irmãs da Mãe do Carmelo. São Ciríaco. Santo do dia 3 de janeiro, Santo Antero, Papa. De acordo com o site do Vaticano, de origens gregas, Antero foi Papa por apenas 40 dias. Foi martirizado em 236 sob o império de Maximino Trácio, por ter mandado inserir os anais dos mártires nos arquivos da Igreja de Roma, para não serem dispersos. Foi o primeiro Papa a ser sepultado nas catacumbas de São Calixto. Santo do dia 3 de janeiro, São José M. Tomasi, presbítero, teatino e cardeal. De acordo com o site do Vaticano, José Maria Tomasi nasceu na região de Licata, em 1649, numa nobre família siciliana de Lampedusa. Renunciou ao título em prol do irmão e tornou-se religioso teatino. Precursor da reforma litúrgica, foi nomeado cardeal pelo Papa Clemente XI em 1712. João Paulo II o proclamou santo em 1986. Santo do dia 3 de janeiro, São Telésforo, foi Papa e mártir. De acordo com o site do Vaticano, de origens gregas, Telésforo, melhor dizendo, nasceu na região da Calábria. Foi anacoreta no Egito e Terra Santa e Papa de 125 a 136. 125 a 136. Instituiu a Missa do Galo, com o canto Glória in excelsis Deo, como também o jejum quaresmal e a celebração da Páscoa no domingo. Combateu o gnosticismo e morreu como mártir. São Telésforo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, mesmo que seja um não, porque Deus é onisciente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Eu quero encontrar com você, com o corpo transformado, transfigurado, glorificado, na volta definitiva de Jesus. Para isso, vamos nos arrepender dos nossos pecados, temos que ser batizados e também acreditar em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade, 3 pessoas numa única divindade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse pauloroberto.com.br.
Maciel Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.